Vamos agora para o sétimo palestrante, Elmo Frankfort. A sua palestra vai ter como tema a evolução da mídia no Brasil, patrimônio, valor sociocultural e econômico do conteúdo. Elmo Frankfort é coordenador do Memória Aberte e diretor do MBR-TV, Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. Seja bem-vindo, Elmo. Gente, boa tarde. Todo mundo está ouvindo bem? Então, vamos lá. Eu vou contar um pouco sobre essa história da evolução, mas eu vou falar sobre uma coisa um pouco maior do que isso. Não só a questão de acervo, mas de algo que vai também além, que vocês todos falaram aqui, essência. E uma das coisas que é interessante a gente falar sobre isso é a importância desse encontro estar acontecendo aqui em Campos de Goytacazes, dos Goytacazes. Por uma razão. Qual é a essência, por exemplo, da radiodifusão? O que é, além dessa questão emocional, dos dados, das pesquisas, o que é crucial para que a radiodifusão exista, além das pessoas? A eletricidade. E foi em 1883 que aqui em Campos teve a primeira iluminação elétrica da América Latina. E foi nesse lugar. Além disso, outras curiosidades. Alguém sabe o que dia é hoje? 20 de abril. O que aconteceu em 20 de abril? Primeiro encontro regional do Japão. Sim, isso aí. Muito bom, André. Mas antes, a gente tem que lembrar também de outra fase, eu acho que foi até, de certa forma, uma coincidência, mas em 20 de abril de 1923, exatamente no dia 20 de abril, mais ou menos nesse horário, foi inaugurada a primeira emissora carioca, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de Roquete Pinto, que falava tanto da importância da radiodifusão, mas mais do que isso, a importância educativa e do conteúdo. Tanto que, eu não sei se vocês sabem, a Rádio Sociedade se transformou em Rádio MEC. Mas por quê? Porque ele não queria vender anúncios. Ele acreditava tanto na importância do conteúdo, na formação das pessoas, que como é que eu vou comercializar isso? Só que é uma questão que extrapola e é necessária. Então, é uma valorização para manter toda uma estrutura. Mesmo assim, essa emissora virou educativa e ele ajudou na criação também da rádio e da televisão educativa. Agora eu estou falando aqui, eu até brinquei, eu botei bastante coisa nos slides para vocês lerem no slide, porque a minha ideia aqui é fazer uma conversa com vocês sobre o assunto de modo geral. O André, há um tempo atrás, me pediu, eu preciso que faça uma pesquisa para ter um levantamento da história da radiodifusão, etc., para a gente ter. Só que eu quero com outro viés. Um viés que seja mais voltado ao mercado, falando da importância das associações, dos sindicatos. Ele me colocou numa encrenca gigantesca. Vou explicar por quê. Porque eu tive que mudar tudo que eu tinha em termos de pesquisa e de conhecimento sobre a área para entender a essência. Então, eu vou mostrar várias coisas. Então, vamos falar sobre essência. Aqui está o diretor do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, que tem como é que chama? Uma família nessa área desde o século XIX, na comunicação e na radiodifusão depois. Tem curadora de exposições, etc. Mas não é esse Elmo que está falando aqui, não é o professor universitário também, mas um garoto que, com seus 13 anos, mais ou menos, deu o primeiro furo de reportagem na Rádio Bandeirantes. E que ia com os familiares visitar afiliadas de várias emissoras, porque trabalhavam na área. E que começou a entender a importância do regional. E que anos depois foi acreditando nisso. E entendendo
na antiga Pro TV, ao lado dos pioneiros da televisão, que o mais importante não era preservar a história, mas sim a essência e deixar isso como uma semente para o futuro. Então, vamos lá. Mudei tudo. Vamos. E a semente que a gente plantou foi o MBR TV, em 95, presidido principalmente pela Vida Alves, que todo mundo lembra dela como uma mulher que deu o primeiro beijo na televisão, mas que, muito mais além do que o primeiro beijo, ela acabou cedendo a própria casa justamente para não deixar que esse projeto morresse, e que eu tive o prazer de trabalhar por mais de 20 anos com ela, até ela falecer. E se ela me deixou alguma coisa, foi não só o conhecimento, como também o amor e a essência de entender o que é que as coisas são, por que nós produzimos. Por exemplo, eu escrever um roteiro, porque a gente tinha programa e tal, eu sou profissional da área. Lê em voz alta. Meu Deus, lá vinha a vida pedindo. Tá vendo? É diferente. Porque quando você está lendo, quando você está escrevendo é uma coisa, quando você está lendo é outra. Ela dizia uma coisa que eu jamais esqueci. Se você criar um programa de rádio, um programa de televisão, ou até, e ela já falava de internet, ou algo na internet, e não tocar quem estiver do outro lado, não funcionou. E é realmente isso. Que adianta, por exemplo, Gabriela, seu trabalho inteiro, da Canter Ibope inteira, se as pessoas não entenderem que não são números, não são porcentagens, mas são pessoas. Então, tem tudo por trás disso, que tem a ver com os mais de 100 mil itens que nós levamos e nós atendemos cerca de 5 a 6 veículos de imprensa de todas as mídias, toda semana. Então, assim, é um sonho que não morreu e que serve de apoio para as mídias de modo geral. Tanto que esse símbolo de Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, além do Wi-Fi, tem a questão que a ideia é que cada núcleo, cada emissora possa contribuir, não estou falando do ponto de vista financeiro, mas isso também ajuda, mas com o seu conhecimento, para que a gente entenda, entre no portal e fale assim, nossa, a Rádio Bandeirantes daqui é diferente da de São Paulo, como é diferente do Rio, e por aí vai. A InterTV tem uma história que é diferente da outra. Então, o que é que cada um acaba contando e deixando para o futuro? Opa, pode ir? Aí, agora você vai ver o tamanho da encrenca. Por que eu falei que foi difícil? Porque eu contei uma outra história. Vocês vão ver alguns itens que normalmente os pesquisadores contam. E eu vou contar um pouco dos bastidores. Primeira coisa, quem aqui é radialista, trabalha em rádio e TV, certo? Mas por que não televisista? Então vamos lá, vamos começar o processo. Porque antes a gente tem que começar pensando no que aconteceu no século XIX, mas vou deixar essa pergunta na cabeça, por que não televisista? E aí vocês vão ver a importância das associações e dos sindicatos. Outra coisa, por que 7 de abril é dia do jornalista? A gente comemora as coisas às vezes sem saber. Aí você vai, dia da abdicação de Dom Pedro I. Tá, mas o que isso tem a ver? Na verdade, foi por conta da morte de um jornalista, Líbero Badaró, que culminou em várias outras questões que levaram ele também a abdicar e passar o trono para Dom Pedro II, que ainda era criança. Mas por isso, 7 de abril. Aí, a gente vê, e no Rio de Janeiro também, a Gazeta do Rio de Janeiro, o Correio Brasiliense,
e outros órgãos começando. O Jornal do Brasil também, e muitas outras questões que levaram também o Brasil do Império para a República. E nós tínhamos, na época do Império, Dom Pedro II, que acreditava muito na questão de tecnologia, das inovações, que isso ajudou demais na nossa evolução. Então, vamos lá, próximo. Também teve as primeiras agências de notícia, e essas agências de notícia, inclusive, isso nem sei se você sabe, André, quem trouxe para o Brasil foi meu bisavô, Maurice Francfort, a hoje AFP, antiga agência Havas. Então, eles usavam, inclusive, nesse período inicial, até pombo correio, pombo. E começou no Rio de Janeiro, depois é que foi indo para o resto do Brasil. E aqui tem a questão da luz elétrica, da telegrafia. E aí voltamos para uma outra questão. A gente está falando de Rio. Vocês nunca se perguntaram por que o Cristo, ele tem os braços assim, e não assim como em outras cidades? Já se perguntaram? O que acontece é o seguinte: as primeiras transmissões oficiais, em 7 de setembro de 1922, foram feitas em vários pontos do Rio, no centenário de independência. E um desses pontos, onde teve uma das principais transmissões, foi o Corcovado, onde existia uma torre telegráfica. O inventor do Cristo Redentor, do projeto, ele falou assim: nós não podemos perder a tradição, nós não podemos deixar apagar a própria história. Então, a gente coloca uma estátua ali e apaga algo que existia. Então, vejam como a ligação com a radiodifusão em Rio de Janeiro ela é intensa. Porque o Cristo Redentor, ele tem o formato de cruz, não pela cruz, mas sim pela cruz, que era exatamente a antena telegráfica. E isso é impressionante, porque a gente nunca imagina. Então, a radiodifusão está exatamente no Cristo Redentor, um dos maiores símbolos do mundo, não só do Brasil e do Rio de Janeiro. E nós temos várias rádios que foram surgindo nesse processo. Eu até fiz um pedido muito estranho, aí eu falei, não vai dar tempo, né? Que foi uma panela de pressão. Eu queria mostrar para vocês uma panela de pressão. Eu ia fazer um teste aqui. Por que vocês acham que a panela de pressão definiu o futuro da radiodifusão? Pela pressão, pela adrenalina da nossa área? Talvez. Mas, na verdade, não foi isso. O que acontece é que o rádio, eu falo que a pandemia ia ser um problema muito sério no início do rádio, se tivesse a Covid-19, toda a questão da limpeza, porque o rádio de galena usava fone, e a experiência era de 1 a 1. Então, um dos grandes radialistas que nós tivemos, pai do Cassiano Gabus Mendes e avô do Tato e Cássio Gabus Mendes, o Otávio Gabus Mendes, ele falou, precisa de alto-falante, porque senão como é que a gente vai fazer? O que ele fez? Ele pegou os fones do rádio, tacou dentro de uma panela de pressão. Teve experiência coletiva da família, ouvindo dentro de uma panela de pressão o rádio. E aí, quando surgiu o alto-falante no próprio aparelho, aí o rádio deslanchou, virou de massa. Então, o que eu estou querendo dizer sobre isso? É justamente as questões de como é a essência, o hábito da pessoa. Quem foi que falou sobre, acho que foi o André, sobre não, foi a Gabriela. É porque todos acabaram se complementando. Tradição não é antigo, é o que fica. E o futuro, muitas vezes, está no passado. Quando a gente fala do regional, como eram as rádios, tecnologicamente, na forma inicial? As TVs, todas eram regionais.
Casper Libero falava que se você se interessasse em fazer ou cobrir o mundo, você poderia, através da comunicação. Mas antes disso, era importante que você falasse com o seu colega, com o seu amigo, com a sua família. O rádio faz isso, a televisão faz isso, o jornal faz isso, a internet faz isso. E isso é que não vai deixar morrer de forma alguma. Vamos lá, próximo. Aí, anos 30 e 40, a gente tem que lembrar da parte de regulamentação e como as questões coletivas acabaram também influenciando. Nós tivemos aí Revolução de 30, Revolução de 32, todos os problemas com a era Vargas, ditatoriais, né? E o que acabou gerando tudo isso? Em 32, primeiro ele regulamenta o rádio. Não pode fazer publicidade com mais de 30 segundos, começou a mexer com tudo isso. Aí, os radialistas falaram, peraí, ele está querendo entrar no nosso campo. Então, vamos dar um jeito para a gente também mostrar o que a gente quer. Foi aí que começa a criação da Confederação Brasileira de Radiodifusão, um ano depois, e aí a primeira greve no ano seguinte, também em 33, pelos direitos trabalhistas. Aí vejam, em 35 surge a ESP, da Federação Paulista da Sociedade de Rádio, e aí vão gerando outras associações que aos poucos vão surgindo. E aí, vamos lá, eu falei sobre os radialistas. Por que não existe televisista? Eu conheci esse senhor, que inclusive fez parte do museu, até falecer, chamado Nicolau Tuma. Ele é o criador do termo radialista. E aí, seu Nicolau, ele me explicou, primeiro, de onde vem o termo radialista? Radialista vem de os idealistas do rádio. Porque ele falou, não é só um sufixo, é um conceito, é uma essência. E ele falava isso com voz de locutor, que nem o Davi. Então, ele foi locutor da Revolução em 32, está no Guinness Book como speaker metralhadora, para falar maior número de palavras no menor tempo. Então, não, o seu Nicolau era incrível. Eu só falei que quando ele ficou velho, mudou a rotação. Lembra da vitrola que mudava a rotação? Porque ele falava lento, mas falava. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, o termo radialista veio desde idealista do rádio, e quando a televisão surgiu, passou-se a usar o termo, não porque as primeiras emissoras, por exemplo, a Tupi de São Paulo, nasceu dentro da Rádio Tupi, da Rádio Difusora. Não. Aí quem me contou foi a Vida Alves e outros pioneiros, que contaram que foi realmente uma grande safadeza do mercado e das emissoras. Você conhece a história? Todo mundo teve ou tem, porque agora a maioria é digital, carteira de trabalho, certo? O que tem lá naquelas últimas páginas? Quando vai falar das funções. Isso é um enfoque bem sindical. Vamos lá. Do jeito que você pediu, viu? Aquelas linhas. Então, vamos dizer, Marina, produtora de rádio. Aí, tinha um espacinho. Eles botavam ETV. Recolheram as carteiras de todo mundo e depois, no final, eles devolveram. Só que nessa devolução, eles deram um aumento. Afinal, você ia fazer televisão junto. Ia fazer além do rádio. Só que ninguém sabia o que era televisão. Então, o que eles começaram a fazer? A gente vou fazer um comparativo. Era para você ganhar 3.500 a mais. Eles deram 350. Oi? Acúmulo de função. E bota acúmulo nisso. Então, ao invés de uns 3.500 a mais, ganhou 350. Eles acharam o máximo. A primeira greve, essa história você não sabe. Quem foi que criou a primeira greve de televisão?
Vida Alves e quem mais? Vamos pensar nas novelas da Globo. Novelas da Globo, Leblon, Manuel Carlos. Os dois se uniram, falaram, nós vamos fazer uma greve, porque eles estão explorando a gente. E a vida era aguerrida. Aí foram os dois, mais ninguém. Porque tinham medo de tudo que poderia repercutir nessas mudanças sindicais. E nisso acabou não tendo a greve. Mas a primeira greve foi feita pelos dois, só. Então, porque faltava legislação. E aí, depois, tem a questão da criação da Associação Brasileira de Rádio. Também tem uma outra questão ligada a essa confederação, que é o seguinte, existe uma entidade chamada SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, né? A SBAT tem direitos autorais, mexe, como o ECAD, ela também trabalha, mas antes do ECAD, é ela que fazia tudo. E aí os radialistas se sentiram prejudicados, os comunicadores também. Então, eles fundaram uma associação, que, na verdade, foi o princípio dos sindicatos. Então, isso mudou muito também nessa questão classicista. Vamos lá. Aí surge em 50 a televisão. Gente, vocês sabem quem é essa moça aqui? Fernanda Montenegro. Com uma câmera que, inclusive, nós temos uma que essa é da Tupi do Rio, mas a Tupi de São Paulo, nós temos a primeira câmera que teve as primeiras imagens da América Latina. Está lá com a gente. Então, e aí, também tem uma outra coisa. Quando se fala em história do rádio, a gente tem que pensar quais são os movimentos que acontecem. Então, por exemplo, o rádio tinha uma grande emissora que foi estatizada, chamada Rádio Nacional. Vocês nunca se perguntaram, quando estavam estudando comunicação, quem estudou aqui, principalmente rádio e televisão, mas por que não tinha TV da Rádio Nacional? Se a Rádio Nacional era tão forte. Realmente ela existiu. Mas por questões políticas ela acabou afundando, e muitos anos depois, questões políticas, porque quem embolou isso foi o César Ladeira, que era um dos principais executivos e locutores da Nacional. Mas ele começou a ter brigas associativas e outras questões com a TV Nacional, e ela morreu no meio do caminho. Só que anos e anos depois ela surge já em Brasília, em 60, como a TV Nacional. Aí aqui algumas emissoras fluminenses, Tupi, TV Rio, TV Continental, TV Excelsior, TV Globo, etc. Jornais e a FM. Vocês sabem onde nasceu o FM no Brasil? No Rio de Janeiro. Foi a Ana Cury, que foi a primeira mulher a empreender na televisão do ponto de vista executivo. E o que acontece? Ela tinha dinheiro, o marido tinha uma empresa de joias, e aí depois ela acabou falando que eu gosto muito de rádio, então eu vou trabalhar em cima disso. Então ela falou, vou aproveitar e transformar essas ondas. Ela comercializou, ela foi mexer com o Ministério das Viações e Obras Públicas, que depois tornaria Ministério das Comunicações. Então ela resolveu mudar todo o enfoque que tinha na época para dar uma melhor qualidade. Outra coisa, eu aposto que aqui, não porque vocês são radialistas, mas todos os brasileiros, todos, até quem não ouve rádio, tem um pedacinho da história do rádio em si. Eu falei que hoje era o quê? Vocês lembram? Aniversário do rádio no Rio. Então, vamos lá, o que a gente faz no dia do aniversário? E onde surgiu isso? Não foi em Campos, mas foi no Rio também.
Mas foi num programa do Almirante, e o Almirante fez um concurso, que eu falo, agora me fugiu o nome, mas a senhora que criou ficou riquíssima, porque o ICAD dela estoura até onde... Porque antes eles cantavam Happy Birthday to You, e aí ela criou Parabéns para Você. Só que foi o rádio que fez isso. Entre outras coisas. Vamos lá? Depois a questão associativa, aí vem algo que toca muito a questão do Mediacom. Quando começou a se falar lá na BERT sobre o Mediacom, e começou a se falar, não, a ideia é essa, a gente vai tentar juntar as associações, etc. Eu falei, na verdade, as coisas estão voltando para onde deveriam estar. Por quê? 62, um pouco depois da aprovação do Código Brasileiro de Telecomunicações, o João Goulart acaba colocando vários vetos, 52 vetos, que os radiodifusores não concordaram. Mas existia já o sindicato. E aí, aliás, mais de um sindicato, que era presidido pelo João Calmon, que se tornou o primeiro presidente da BERT. Só que o nome sindicato era muito complicado, principalmente, curioso, na era Vargas, o presidente falava tanto do trabalho, do dia do trabalho e tal, tinha, desde lá, o sinônimo de sindicato. A Patrícia tinha que estar aqui, foi justamente o que ela falou. Aquela pecha de, é grevista. Não, vai criar encrenca. Então, resolveram fazer uma associação. Porque, inicialmente, cada emissora ia até Brasília, aliás, ao Rio de Janeiro, depois a Brasília, depois de 60, para resolver as coisas. Então, ia uma, outra. Porque se chegasse o sindicato, vai vir encrenca. Então, quando se cria uma ideia, Mediacom, não é sindicato, não é associação, é Mediacom, isso traz uma outra cara. Porque é como o Edmundo e a Patrícia falaram, as questões coletivas estão juntas, né, coletivamente, estão reunidas para ser uma voz só. Isso é muito importante. E aí o João Calmon acaba trabalhando muito com isso e vai migrando e fazendo várias associações pelas regiões, sendo que, aí já para a próxima, não, a próxima não, é a anterior mesmo. É criada a Associação Fluminense de Emissora de Rádio e Televisão, na Guanabara, e Distrito Federal. Mas começaram a ter alguns problemas, e aí eles acharam melhor ficar dentro da BERT, porque virou uma concorrente e não uma associação regional. E depois, muitos anos depois, já em 86, a gente vê primeiro começando como Espírito Santo e Rio, e depois Rio, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão. Vamos lá? A gente vê também o nascimento dos CBRs, né, os Congressos Brasileiros de Radiodifusão no país inteiro. Em 67, o primeiro Ministério das Comunicações, e aí vai o satélite. O videotape era um negócio que era muito complicado, porque o videotape você tinha que fazer a rede por meio dele. Então, botar trocentas fitas, multiplicar, e essas fitas serem multiplicadas pelo país inteiro. Imagina o que acontecia quando não chegava. Você tinha que improvisar. Vamos lá. E aí, nos anos 80, acontece uma outra coisa, que é o fim da TV Tupi, da Rede Tupi de televisão. O que isso representou para o mercado? Não foi só o fim de uma rede, foi o fim daquela emissora que cresceu com todo mundo, quando não tinha ninguém, só tinha a Tupi. Então, era mais ou menos Corinthians versus Palmeiras, Flamengo versus Fluminense.
Então, aquela briga de, poxa, e no caso aí já era a Globo com a Tupi. E se perdeu um referencial. Surgiram o SBT, a Manchete, mas isso para as áreas, até hoje. Tem muita gente que passa ali na Urca e fala, aqui era a TV Tupi. Por quê? A gente até estava falando do Júnior, né? A gente estava falando do Morro do Sumaré, da referência, falou, a Torre da Manchete, que aí foi anos depois e foi uma das herdeiras, né? Em 81 surge a ERGES, a Associação das Empresas de Radiodifusão dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí, graças a Deus existem as siglas. E aí a gente vê depois, em 86, ela virando a ERGE. Vocês lembram desse ícone? Aposto que veio um barulhinho na cabeça. Então, muito além da meia-noite, a gente ficava tentando ver o que ia acontecer. Oi? Era um pulso só, isso mesmo. E como é que era? Sábado depois das 14, né? Então, nós temos a criação da Anatel, a internet chegando com o BitNet e a FAPESP, e eles entendendo, Gisela, vai monitorando, vai me dizendo. Está indo bem? 10? Ótimo. Então, vamos lá. Opa. A TV digital, essa aqui está melhor, não está dando tanto buff. E o chamamento público do rádio digital. Eu estou tentando resumir 100 anos nos pontos principais. Vamos lá, para o próximo. E o Jornal do Brasil foi o primeiro a ter a televisão digital. Aqui nós temos a digitalização, Rio Verde, em Goiás, acaba também sendo a primeira cidade 100% digital, e foi um processo, inclusive, que eu estive envolvido. E era impressionante a gente ver, praça a praça, a resposta das pessoas. Eu até estava contando esses dias, quando foi Fortaleza, ia desativar a TV, a gente estava fazendo a Vila Digital, que era um projeto com a Seja Digital. E simplesmente um senhor veio para mim e falou, eu estou irritado, vai ter que jogar no lixo a minha TV, eu comprei, era caro, e não sei o quê, e eu tenho ela há tanto tempo. Aí eu falei, calma, assiste a palestra, porque aí depois o senhor vai ver que não é isso. Final das contas, acabou o evento, tudo direito, ele ficou encantado, fez trocentas perguntas, e aí ele segurava no meu braço, e eu precisando voar, literalmente, para São Paulo. E ele lá, não, mas eu estou muito agradecido, que eu não vou jogar mais fora a minha TV, porque eu ia jogar no Rio, eu ia fazer isso. Eu sei, gente, que isso representou muito, essa digitalização. E essa digitalização é conteúdo puro. E agora a gente vê, por exemplo, a FM estendida, o rádio digital, muitas revoluções que começaram com essas mudanças das faixas de hertz. E agora, em 2022, o MediaCom. Parte 2, vai ser mais leve, prometo. Então, a cultura da mídia, o que é essa cultura? Então, vamos lá. Nós temos que lembrar de várias questões que relacionam o acervo. O André voltou e falou, mas espera aí, mudou de palestra? Sim, a parte 2. Vamos lá. A confiança. Gente, o que é a máxima da confiança? É aquele negócio. Demora para você conquistar, mas perde rapidamente. E a mesma coisa acontece quando a gente vai trabalhar o valor econômico e o valor institucional. Então, que valores são esses? O econômico é o mais rápido. Você conquista, vai faturar e tudo. Agora, o institucional, que você vai trabalhar a imagem e tudo, demora mais. Só que ele persiste mais, felizmente. O importante é ter o equilíbrio das duas coisas. Por quê? Tem que pagar a conta, mas tem que seguir em frente.
e manter dentro da qualidade, faturamento, prestígio e audiência. Também equilíbrio. Pensar que sempre a gente tem que ser pop, quer dizer, trabalhar o popular. E isso eu já estou falando, inclusive, de acervo. O conteúdo em si. Pensar que pessoas são essas e que histórias, né, naquela parte do quem somos, as pessoas assistiram, o que elas gostaram, o que elas continuam querendo. Porque tudo isso a gente pode fazer uso desse acervo que está guardado, muitas vezes, e sem dar o devido respeito. E entender as tendências. Então, consumir o acervo que está no celular. Que antes você via na televisão, mas agora você pode consumir. Gente, muitas pessoas utilizam no TikTok, em outras mídias, conteúdo das TVs e das rádios. E sendo que poderia, inclusive, estar gerando faturamento isso. Rômulo? A memória empresarial também é muito importante para a gente entender que pilares são esses. Talvez, aí vai falar, mas por que não está citando uma emissora e está citando a rede amazônica? Isso, para mim, é um dos símbolos mais importantes que a gente tem em termos de semiótica. O que é? Parece uma Vitória Regia, alguma coisa nesse sentido? Pode também. Mas, na verdade, quem me contou isso foi um senhor, Felipe Dalfo, um dos fundadores da rede amazônica. E aí, nada mais é o grande segredo da radiodifusão e da mídia, de modo geral. O amor, a amizade, o carinho, a aproximação, a essência. Por quê? Porque, na verdade, é como se fosse uma câmera, você vendo do alto. São os 3 amigos, os 3 sócios, Felipe Dal, Milton Cordeiro e o Silvio Margarido, abraçados. E quer dizer, é o povo do Amazonas todo junto. E isso eu nunca esqueci. A gente precisa, assim como o André falou, o André Marini, rever as fórmulas, ver o que errou, o que acertou e olhar esse acervo que possa também ajudar nessa questão. E aí contar uma boa história, pensar no legado. Entender os formatos, entender a sobrevida, no sentido de que o streaming ele pode garantir também faturamento para esse acervo, porque antes era, não, mas o que a gente vai fazer com isso aqui? Não dá para aproveitar esse conteúdo. Apaga a fita. Ou dá um jeito, mas isso aqui não fica. Agora não, a gente pode criar documentários, pode servir como referências para futuras produções, e só é necessário a gente lapidar. Ter justamente mostrar o potencial que um conteúdo tem para uma televisão ou para uma rádio. E até para um jornal. Vamos lá. Trabalhar as questões dos projetos especiais com branded content, que é importantíssimo, inclusive pode gerar produtos. Então, assim, licenciamento é pesadíssimo, dá para trabalhar o conteúdo antigo. E antigo, eu posso estar falando de 1 hora atrás, já é antigo. E o passado é presente, é futuro, é fora do tempo. Foi. E aí a questão dos novos produtos, remakes, spin-offs, até mesmo a comercialização de textos. Isso é importantíssimo para a gente fazer novas histórias, fazer esses remakes, por exemplo, Pantanal, Renascer, Éramos 6, entre outros. Digitalizar, porque o tempo não espera o fungo, não espera as chuvas, intempéries, a falta de conservação. E a curadoria, que é o futuro. Outra coisa, também foi falado aqui, sobre inteligência artificial. Se a gente não utilizá-la como um aliado, e não como um inimigo, aí é o certo. E o passado ajuda também na questão dessa curadoria, de olhar e falar, nossa, que comando, qual é o ponto de virada? Porque o ponto de virada a máquina ainda não sabe fazer, porque é emoção. Então, a gente tem que lembrar disso, o valor humano que está por trás. Eu até achei engraçado uma brincadeira que foi feita aqui,
aproveitando que o André retornou, que é o seguinte, tá quase. Ixi. Aí, agora vocês puxam com a bengala. Então, vamos lá. Mas a questão, por exemplo, de terem dois Andrés. André vem de andro, de antro, que é justamente humano, humanidade, força, etc. Então, o que a gente precisa é justamente ter isso, humanidade. Então, na verdade, não precisa de dois Andrés, precisam que todos nós sejamos Andrés, no sentido de entender a importância de ser humano, de ter humanidade. Vamos lá, porque senão eu vou ter que dançar e voar. TV 3.0, a digitalização toda acaba colaborando, inclusive a interatividade e outras questões, onde a gente tem que entender duas coisas: a convergência e a singularidade de cada meio. Porque é essa singularidade que nos garante saber que o rádio continua, quais são as funções dele, a televisão também, de passar a imagem, de trazer a emoção, que, por exemplo, o impresso não consegue. E por aí vai. Vamos lá? Outra coisa, o que é memória? Memória é o que tem que ficar, porque senão o resto passa. É o HD de memória. Então, não é passado, é permanência, é essência. Não esqueçam nunca do jurídico, porque o jurídico é algo importantíssimo quando a gente trabalha, principalmente direitos autorais, conexos, patrimoniais. Então, isso é de uma necessidade absurda, e nós precisamos, sim, ter uma política mais assertiva em relação aos acervos. Não só das emissoras, os acervos mais antigos, das emissoras de rádio e televisão, como até das que já se foram, e que ficam bloqueados, até para criarem documentários e outros produtos, até novelas, porque tem problemas jurídicos. É necessário ter uma conversa sobre isso, uma conversa ampla, porque é a história do nosso país. Opa. Vamos lá, Rômulo? Mesmo assim, para usos acadêmicos e uso interno para referências e outras questões como cenografia, pesquisa, etc., continuam podendo ser usados. Por quê? Porque é um uso interno e educativo. A responsabilidade social do conteúdo também está presente aí, e a gente tem que entender o que é o hoje. Então, que hoje é esse? É um hoje que passou, um hoje que está revendo alguns conceitos. Então, não é crime você exibir, por exemplo, uma novela como Mulheres de Areia e ter lá, ó, essas cenas, esses termos representam a época tal. Você não vai mudar, é o passado, é uma outra história. A questão é você conscientizar. Assim como a gente está fazendo, inclusive o próprio museu está ajudando nesses trabalhos, especial web da Band, que já teve, coleção SBT, e projeto Resgate, Fragmentos, Tributos, que foi exibido agora depois do Globo Repórter, entre os documentários. Conquistar novos públicos, que viram esse conteúdo, e outros que não viram, mas acham interessante. E criar boas histórias, contar sempre. E aí a questão, por exemplo, de projetos especiais, como 60 anos de telenovela, Vila Digital, entre outros, que mostram a importância desse acervo, de você ter um centro para preservar tudo isso e ajudar também as emissoras de modo geral. Opa, essa é a Vida Alves, que eu falei para vocês. E outros casos, por exemplo, exposições como Castelo Rá-Tim-Bum, que Vocês sabem qual é a posição em termos de visitação da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum? A segunda mais visitada do mundo, depois de Picasso no MoMA. Ela está concorrendo em ser a primeira, porque eles continuam fazendo.
E agora a gente está num novo momento, até num período de captação, que a gente está transformando todo o nosso portal, o museudatv.com.br, num visual de streaming. Por quê? Para você ter a mesma sensação com dados de um programa, seja foto ou outro material que você tenha de 1950, que tem a mesma importância de um programa de agora, linkando com o site das emissoras. E é isso, gente. Obrigado.